que através dessa palavra muitas vidas vão ser abençoadas nessa noite. Quem crê que vai ser abençoado nessa noite, então glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A igreja pode se colocar de pé e abrir comigo em Lucas, capítulo de número 10, versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem abriu, diga amém. 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 Pois está começando a lei. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que envie obreiros para a sua colheita. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. E curai os enfermos, e que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrais e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para a cidade, do que para aquela cidade. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar um assento. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aqui eu quero falar sobre trabalhar para o reino de Deus. Esta mensagem vai ser voltada para trabalhar ao reino de Deus. Essa mensagem vai confrontar muita gente, porque às vezes nós achamos que nem todo mundo pode estar trabalhando para o reino de Deus. E essa mensagem vai estar nos mostrando que cada um de nós podemos sim fazer parte, e já fazemos, e somos membros deste corpo. Quem é membro do corpo de Cristo, diga um glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aqui no versículo 2, ele dizia-lhes: grande é, em verdade, a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que envie obreiros para a sua colheita. Aqui está falando de obreiros, está falando de trabalhadores, está falando daquelas pessoas que trabalham em prol do reino de Deus, daquelas pessoas que, mesmo inconscientemente, elas estão fazendo a vontade de Deus. Talvez essa pessoa pode ser só um membro e ela acha que não tem função, mas ela tem função, porque aonde que Deus te coloca é um Deus está sabendo onde que Ele te coloca, porque Ele tem um propósito na sua vida. Porque nada que acontece na sua vida, nada que acontece no seu dia a dia é uma coisa do acaso. Não é uma coisa que vem do além, não é. Mas vem de Deus. Porque às vezes onde que você pensa que não tem como, é onde que tem. Glória a Deus. E Jesus ali, ele via uma necessidade. E Jesus ali, ele via que faltava pessoas para estar participando da seara de Deus. Aqui ele dizendo: mas os obreiros são poucos. Então ele viu uma necessidade. Ele queria que aquela seara que representa o corpo de Cristo estivesse cheio de funcionários, cheio de pessoas. Porque quando nós vamos ver aqui, nesta vida onde nós vivemos nos dias de hoje, quem que já foi numa seara, numa roça, já viu cereais plantados? Então é um lugar cultivado, cheio de cereais.
Este lugar, lá não se trabalha sozinho. Existe algum lugar, desse lugar que só uma pessoa trabalha? Não, porque vai precisar de várias pessoas, com diferentes funções. Mas ali vai ter várias pessoas. Então é a mesma coisa do corpo de Cristo. Quando Deus quer ganhar alguém de fora, Deus usa aquele que menos imaginamos que vai ser usado. Talvez você é só um membro, mas você já trouxe 2 pessoas para a igreja. Mas também Deus fala também, não só da igreja, mas sim fala do mundo afora. Porque Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Então a igreja, ela pratica a loucura, ela pratica uma fé que não vemos, mas nós praticamos essa fé. Glória a Deus. E começando esse texto, queria logo já falar que os irmãos podiam meditar um pouquinho nesse texto para poder ter uma ideia do que faz parte de estar trabalhando para Cristo, do qual o seu serviço na obra de Cristo. E já vou começando a falar que, glória a Deus, fica aonde Deus te colocou, porque Deus, ele te coloca em lugares que você pode achar horrível, mas não, é um lugar que Deus quer te exaltar, é um lugar que Deus quer te levantar em sua vida, pois, e também Deus faz que você sinta que você está em um desafio. Deus faz que você sinta que você tem coisas para poder ter mais maturidade. Você em seus desafios, você pode entender que às vezes você pensa que aquele lugar não é o lugar ideal para você. Mas Deus te enviou neste lugar, Deus te enviou hoje, nesta noite, para vir estar participando deste culto, para entender qual a vontade de Deus. Deus colocou em sua vida uma posição. Eu não sei qual seja ela, mas você pode compreender e entender qual posição você esteja. Tanto ministerialmente, como também financeiramente, como também trabalhando. Mas sabe de uma coisa? Às vezes Deus te colocou em uma posição para você escalar, para você subir. Porque a sua posição, ela pode ser uma coisa boa para as outras pessoas. Você pode abrir caminhos para outras pessoas. Você, com a sua posição, Deus pode desbloquear coisas que você pode menos entender em sua vida. Você pode desbloquear uma coisa da sua vida que você não sabia que você era em sua posição. E aonde você mora também, Deus pode te colocar como uma pessoa escolhida para estar naquele momento, naquele lugar. Porque onde que você mora é onde que você vai fazer diferença. Porque quando você está no meio de pessoas, você pode entender que você pode ser influenciadora ou influenciador dessas pessoas. Mas quando Deus coloca em um lugar para nós sermos exaltados, nós vamos seguir em frente e vencer toda a batalha, porque quem está conosco é Cristo, porque aquele que coloca é aquele também que providencia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Nós vamos pode até no versículo 7. E ficai na mesma casa. Como que eu estava falando? Ali Jesus estava falando para os seus discípulos. E ficai na mesma casa. Jesus, ele ordena para os seus discípulos que quando eles forem para uma casa, quando eles estiverem ali no campo evangelizando, fazendo uma missão, ou longe ou perto daquela cidade de Jerusalém, ou longe para outras pessoas, para a África, para aqueles lugares que ficam perto do Oriente Médio, ou para a Ásia, como foi Paulo, nós vemos que Jesus aqui ele dá uma doutrina, e ficai na mesma casa. É hoje que ele te fala também, ele te enviou para estar aqui nesta noite. Ele te enviou para que você esteja aqui no Oimar, para que você saiba o que Deus quer na sua vida. O que Deus colocou na sua vida, ninguém pode tirar, a não ser Ele mesmo. O que Deus colocou na sua vida, olho gordo não pode tirar. O que Deus colocou na sua vida, palavra amaldiçoada não pode tirar. Quem dá um glória a Deus, aleluia? Glória a Deus. Voltando para o versículo 2, Jesus ali, ele estava expulsando aqueles males, ele estava expulsando aqueles males que estavam rodeando aquelas pessoas, fazendo com que elas não fossem sem feios, não fossem pessoas que estavam no caminho, porque ele tinha muitas pessoas perto de Jesus, mas nem todas seguiam,
elas só via Jesus, mas elas não seguiam, elas não guardavam no coração. Mas fique sabendo de uma coisa, o Deus, um pouco que você acha que é, Deus vai transformar em muito. Porque o pouco que tem na sua vida, pode saber que Deus vai transformar em muito. Porque aquilo que Deus colocou, aquele pouco na sua vida, pode saber que Ele vai acrescentar mais. Ele vai fazer com que você entenda que você tem um propósito de cumprir a sua tarefa neste planeta Terra. Todos não veio sem um propósito aqui. Ninguém veio sem propósito aqui nesse planeta, neste mundo. Deus às vezes permitiu que você nascesse para cumprir um propósito. Não é à toa que você sobreviveu entre milhões de espermatozoides e você está aqui nesta noite. Alguns podem ter sofrido algum desafio após o nascimento, ou vocês podem ter uma história que quando vocês nasceram, vocês quase morreram. Você pode ter uma história quando vocês nasceram, que vocês quase não iam viver neste mundo. Mas Deus te pôs vivo para você vivificar outras pessoas também. Deus te pôs vivo para você fazer a mudança em sua família. Para você fazer a mudança entre aqueles que estão ao seu redor. Glória a Deus. Porque quando nós vemos a Bíblia e deparamos o que Cristo fala para aqueles homens, e Cristo escolheu aqueles homens para poder andar perto. Então se hoje você está perto de Cristo, é porque Ele te escolheu. Pode abrir também lá em Lucas 6, vocês vão deparar que Jesus ele escolhe 12 discípulos, mas tinha um ali que era Judas. Judas nós podemos ver ele como traidor. Judas nós podemos ver ele é um homem sem propósito. Ele é um homem que não tem caráter. Mas saiba de uma coisa, que Deus escolhe, mas além de escolher, Ele perdoa. Além de escolher, Ele perdoa aquela pessoa. Judas, podemos ver também que no final dessa história, no final dos evangelhos, Lucas tira a sua própria vida, mas Lucas, ele não guardava. Judas Iscariotes, ele não guardava o que Jesus falava. Jesus falava sobre perdão. Quem aqui na Bíblia já ouviu Jesus falar sobre perdão? Levanta a mão. Jesus, ele falava sobre perdão. Aquele que confessar e se arrepender dos seus pecados em meu nome, será perdoado. Será perdoado. Então Judas, ele estava junto, mas ele não guardava o que Jesus dizia. E continuando com essa mensagem, Jesus, ele também tinha um propósito na vida de Pedro. Pedro, ele trabalhava. Pedro, ele foi escolhido, mas aqui ele foi escolhido em seu trabalho. Mateus, como eu posso chamar também, de Levi, que era o nome dele em hebraico, ele era cobrador de impostos. Ele era uma pessoa que fazia uma coisa que não era muito bem para aquela época, não era muito bom para uma pessoa naquela época. Era uma pessoa odiada. Mas Jesus, ele levou Mateus e Pedro para o caminho. Levou eles para o caminho que todos achavam que eles não iam seguir. Então, Deus pode te honrar de uma maneira grandiosa. Aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você quer ser e aonde você quer trabalhar também. Aonde que você quer frequentar, em qual lugar você queria que Deus estivesse te honrando, em qual púlpito, em qual igreja que Deus estivesse te honrando. Porque quando você ora e pede em nome de Jesus, pode saber que vai se cumprir. Talvez você não goste do seu emprego, mas tem algum propósito lá. Deus quer fazer um reboliço onde que você trabalha, ou Deus quer fazer um reboliço onde que você estuda, ou onde que você congrega também. Porque simplesmente, quando temos sabedoria, quando temos visão de Deus, nós temos também um longo alcance de ver as coisas de uma forma sobrenatural. Talvez a sua visão não seja a mesma daquelas pessoas que não entendem, não compreendem a sua fé, mas a sua visão pode mudar a vida dessa pessoa que não entende, que nunca teve uma visão de Jesus, que nunca se aproximou de Jesus, mas todo dia você está perto dela. Porque essa pessoa te observa a sua fé, observa a sua influência, observa como você age, como você vive. Então, aonde que Deus te colocou tem algum propósito? Eu não sei qual é o propósito que está sobre a sua vida, mas Deus sabe. Porque Deus escolhe pessoas
para poder entrar naquilo que Deus planejou. A história de Paulo, ele matava cristão, e quando ele ia matar os cristãos, Deus inverteu tudo. Deus inverte tudo. Deus inverteu Saulo para Paulo. Ele coloca nome, ele coloca uma nova criatura em você. Então não se preocupe com a antiga, porque é Deus que coloca o novo na sua vida. Porque tudo que é velho passa sobre a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E quando Deus, Ele vê os nossos desafios em nossas vidas, quando nós pedimos a Ele para vir nos ajudar, Ele ajuda, mas tem um porém. Mas quando a gente está no caminho que Ele quer, quando a gente está naquilo que Ele nos colocou. Porque Jesus falou com os seus próprios discípulos, ficai na mesma casa, porque Ele os queria lá, Ele não queria fora de lá daquele lugar. E quando ficamos aonde Deus nos enviou, aqui está o resultado quando nós ficamos aonde que Deus nos enviou. Primeiramente, tem a providência divina. Aleluia. Porque quando você obedece à voz de Deus, você pode saber que tem uma providência. Glória. Não é porque você falhou, porque errou, Deus vai tirar aquilo que Ele põe sobre a sua vida. Não é porque você errou, você falhou e Deus vai deixar de agir na vida de outra pessoa. Não é. Jonas ali naquele barco, descobriram que aquele homem, ele tinha um propósito a cumprir, ele tinha uma tarefa a cumprir de Deus, ele tinha um envio de Deus a cumprir. Mas, naquela hora, Jonas ganhou aqueles homens que estavam no barco, fazendo errado, mas ganhou. O que eu quero dizer com isso? Que não é porque você errou que Deus vai parar de agir em sua vida. Deus, Ele tem um grande perdão para agir em nossas vidas. Deus, Ele deu um sacrifício, deu o seu sangue e ressuscitou o terceiro dia para estar ressuscitando a sua vida, os seus sonhos, para ressuscitar aquela pessoa que morreu. Não estou falando que morreu fisicamente, eu estou falando espiritualmente. Essa pessoa está abatida, achando que Deus está irada com ela, porque ela não está mais ouvindo a voz de Deus. Mas nesta noite Deus te fala que Ele vai cumprir aquilo que prometeu. Ele não é o filho do homem para que minta, mas Ele é um Deus poderoso para estar fazendo uma obra grandiosa em nossas vidas. Você vai usufruir quem tiver para a sua maturidade espiritual. Quando Deus te envia em algum lugar, você às vezes não se depara com coisas fáceis, porque Deus, Ele quer uma maturidade espiritual. Ele não quer somente, como posso dizer, pessoas que chamam algumas coisas de espiritual. Poder de Deus, não. Ele quer te dar maturidade em sua condição espiritual, em sua conduta espiritual. Ele quer te dar uma índole espiritualmente. Quando eu falo maturidade espiritual, não estou falando maturidade de dons. Eu estou falando maturidade espiritual que normalmente um próprio ser humano não tem. Como Salomão, ele tinha uma sabedoria, ele não tinha uma sabedoria normal. Porque o que ele tinha era sobrenatural. O que Deus quer colocar sobre a sua vida é uma coisa sobrenatural. É algo além que as pessoas podem imaginar. Pode parecer o fim, mas não é. Pode parecer que vai cair, mas não vai cair. Pode parecer que vai tombar, mas não vai tombar. Porque quem cai na sua vida é Satanás. Quem cai na sua vida é o próprio demônio. Quem cai na sua vida é esse olho gordo. Quem cai na sua vida é este mal que tenta te assolar. Glória a Deus. Porque aquele que vem para tentar tombar o ungido de Deus, porque aquele que vem para tombar aquela pessoa que está andando diretamente com Deus, não tomba, pode ter certeza. Se tombar, pode parecer que tomou, mas não tombou. Porque Deus levanta a pessoa em instante de tempo. Porque lá em Eclesiastes capítulo 3 fala que o próprio Deus é o dono do tempo. Tudo há tempo e é no tempo de Deus. Porque quando Deus está no centro da sua vida, pode saber que tudo que vai acontecer em sua vida é no tempo de Deus. Não no seu tempo, não é no meu tempo, mas é o tempo que Deus preparou para nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Encontrar pessoas que vão te instruir ou que têm o mesmo propósito que você. Aleluia. Em lugares que Deus te enviou,
ou em lugares que você nunca pensou que estaria, é lugares que você vai encontrar pessoas que podem te guiar, pessoas que podem indicar para outras pessoas, pessoas que Deus enviar na sua vida para você ser mais próximo, ou para você conseguir emprego. Nós temos amigos que nós encontramos assim em lugares, e nós percebemos que ele era alguém que Deus enviou em nossas vidas. Porque, vou dar um exemplo, uma pessoa vai lá para os Estados Unidos, e lá ela encontra um americano, e esse americano faz amizade com essa pessoa, e lá o brasileiro, ele está desempregado, mas ele encontrou um amigo americano, e este amigo fala com o brasileiro: você quer um emprego? Você está desempregado, não é? Eu estou precisando de emprego. E este amigo vai lá e indica para o outro amigo. Então, quando você vai para um lugar onde Deus te enviou, Ele tem uma providência divina. Ele tem uma providência para você. Ele tem uma providência para que você sobressaia e para que o sobrenatural aconteça sobre a sua vida. Por quê? Por que eu estou falando de sobrenatural? Porque o que Deus faz não é normal. O que Deus faz em sua vida, nenhum outro pode fazer. As consequências que você vai ter quando você anda segundo as informações de Deus em nossas vidas, você pode ter certeza que você vai estar seguindo um caminho, que você vai para um lugar e vai fazer a obra que Ele quer em sua vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aqui em Lucas, versículo 7, comendo e bebendo do que eles tiverem. Aqui, Jesus está aqui profetizando sobre a vida dos apóstolos, que quando eles entrassem numa casa e oferecer eles comida, e oferecer eles bebida, porque eles foram confiantes, porque sabia que Jesus teria uma providência para eles. Eles não foram falando assim: será que é mesmo aquilo que Jesus falou? Eles foram confiantes, eles não deixaram aquilo no ar, pegou aquela palavra de Jesus, confiou na palavra de Jesus, confiou na palavra daquela profecia que Jesus, o próprio Cristo, tinha profetizado pela vida dos próprios apóstolos. Porque os apóstolos, eles não estavam andando porque o fariseu pediu para estar indo lá na casa dessas pessoas. Eles não estavam indo lá porque o judeu pediu para poder ir lá até aquele lugar. Ele estava lá simplesmente porque Deus pediu para que ele fizesse. Então, quando nós seguimos o segmento de Deus, nós se deparamos com muitas coisas em nossas vidas. Nós se deparamos com o que Deus tem para a sua vida e para a minha. Porque aquilo que você tem em seu espírito é aquilo que os outros precisam saber. Os outros precisam te conhecer também. Porque Deus, através da sua vida, pode abrir portas para outras pessoas. De que maneira? Você pode ser um chefe, você pode ser um gerente, você pode abrir portas para aquelas pessoas que ainda não têm. Ou você pode ser simplesmente uma pessoa, mas você tem uma experiência, tem uma maturidade espiritual que Deus te deu, e você pode guiar outras pessoas. Porque o que Deus às vezes nos dá não é para ficar para nós mesmos, mas sim para compartilhar com aqueles que não têm. Aleluia, glória. Entendeu? Glória a Deus. Porque Jesus ali naquela ceia, quando ele reparte o pão, ele está falando de dividir. Porque Jesus, como todos sabem, ele foi transpassado lá na cruz. Ele foi transpassado com aquela lança do centurião. Então, o corpo de Jesus, ele serve de exemplo como dividir. Porque Jesus, o próprio Deus, ele é dividido em partes. Ele é dividido em muitas partes. Porque você e eu somos membros do Cristo. Você e eu somos membros de Deus. Você e eu somos membros do próprio Deus. Você e eu somos membros do próprio Criador deste universo. Se na sua vida não tiver nem um pouco, Deus vai criar uma imensidão. Porque quem convive com nada, com Deus, pode saber que Deus é fiel para te fazer vencedor, para te levantar do nada. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O universo, nós sabemos que não tinha nada. O universo ele não tinha nada criado. Mas
Deus criou um planeta Terra. Através deste planeta, Ele criou o homem. E através do homem nós vemos muitas coisas hoje em dia. Nós vemos prédios construídos, nós vemos carros feitos. Então, quando Deus faz alguma coisa, Ele faz com o intuito de que todos aprendam, para todos terem uma maturidade. A maturidade que nós estamos tendo aqui na Terra é uma maturidade talvez que nós vamos conhecer lá no céu também. Porque quando nós estivermos lá no céu, nós vamos reconhecer todos os bens que nós fizemos aqui na nossa terra. Porque em Apocalipse fala que todos aqueles vão prestar conta de suas obras. Que todos aqueles vão prestar conta de suas obras que fizeram para Deus. Então, se você andar no caminho de Deus, você pode ter certeza que o fruto você vai ter e a obra boa também. E lá no céu você vai ser honrado. Porque quando você honra alguém aqui na terra, você também é honrado. Com ferro se fere, com ferro será ferido. Então imagine com a bênção que você abençoar a pessoa, você também vai ser abençoado multiplicadamente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos para o final do versículo 7. Pois digno é o obreiro de seu salário. Glória a Deus, aleluia. Deus te faz digno quando você está trabalhando para Ele. Quando você é um obreiro da seara, como que eu tinha falado antes. Quando você faz parte daquilo que faz parte de Deus. Porque uma seara tem um chefe, tem outras searas também que tem outro chefe. Mas só que você faz parte de uma seara só. Você tem um Deus só, você tem um chefe só. Mas esse Deus, Ele pode mudar a sua vida. Você que ainda não conheceu a Cristo, Ele pode mudar o seu caminho. Você ainda que não conheceu a Cristo, Ele pode fazer uma nova história. Ele pode te fazer uma pessoa que pode mudar a vida de outras pessoas também. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos os obreiros e os ceifeiros. Somos obreiros e os ceifeiros. Glória a Deus. Somos pessoas que trabalham em prol da sociedade. Pessoas que dá exemplo e apresenta a Bíblia como um manual não só de leis civis, mas também para a nossa vida espiritual, para que nós tenha uma sabedoria de nossa vida cristã e para que nós sabemos que nós temos uma vida celestial com Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus te recompensa e te galardoa quando você está seguindo a Deus. Quando você termina aquilo que Deus propôs sobre sua vida, Deus te galardoa, porque digno é o obreiro de seu salário. Deus te galardoa. Deus, Ele te prospera a sua vida quando você anda em uma lei que constitui uma vida reta com Deus, que te constitui uma vida necessária com Cristo. Você estará andando sobre os pastos verdes. Você estará andando flutuamente, porque você estará andando sobre o caminho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Só concluindo essa mensagem. Glória a Deus. Não andeis de casa em casa. Glória a Deus. Como nós lemos no princípio, na primeira parte do versículo 7, e ficai na mesma casa. Agora é diferente. Não andeis de casa em casa. Então aqui no final que o próprio Cristo encerra essa palavra, não desista. Não desista do que Deus tem para fazer em sua vida. Não desista da maneira que Deus vai fazer na sua vida. Não desista daquilo que Deus planejou para você. Não desista daquilo onde que Deus te colocou. Não desista daquilo onde que Deus te enviou. Porque aqui no versículo 1 de Lucas 10, fala que o próprio Jesus enviou os seus discípulos para estar fazendo uma missão. Então não desista. Não desista. Se você tem confiança em Deus, não desista daquilo que Deus planejou para a sua vida. Aleluia. Não desista daquilo que Deus vai te honrar. Porque aquilo que nós amaldiçoando, nós estamos amaldiçoando aquilo próprio que vai vir sobre a nossa vida. Então não amaldiçoa os planos de Deus na sua vida. Não ache que não vai acontecer. Não fala que aquilo que Deus tem na sua vida é algo mentiroso. Glória a Deus. Glória.
Glória a Deus. Aleluia. Agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.